Ela foi... Boa noite novamente. Nós estamos hoje aqui recebendo... Tem alguém com o microfone aberto aí, gente, com ruído de fundo? Vamos desligar os microfones, por favor? Isso, maravilha. Então, nós estamos recebendo hoje a Graciela Boschetti. A Graciela foi minha orientanda no mestrado em Educação Tecnológica, já fez a sua defesa. Hoje ela está aí se preparando para o doutorado e ela vai falar um pouco para nós hoje. Eu gostaria que você se apresentasse, Graciela, melhor aí para a turma e ela vai falar para nós um pouco hoje sobre formação docente na educação profissional e tecnológica, trazendo aí contribuições da ergologia que eu sei que para muitos de vocês aí é uma novidade, né? Vocês não sabem do que se trata a ergologia, então é um momento muito rico de aprendizado para todos nós. Confesso que eu sei pouco também sobre ergologia, aprendi muito com a Graciela do tempo que eu a orientava no mestrado, e hoje é uma oportunidade de a gente aprender um pouquinho mais, né? Então, eu vou passar a palavra para a Graciela. Graciela pode começar e fique à vontade, tá? Aí você vai conduzir do jeito que você achar melhor. Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou explicar. Meu nome é Graciela Boschetti. Eu sou mestra em Educação Tecnológica pelo Cefet, MG. Tenho graduação em Tecnologia da Informação e em Pedagogia. E tenho eu sou especialista também em Engenharia de Software e em Gestão do território e patrimônio cultural. Mas, atualmente, a minha dedicação mesmo é voltada para a educação tecnológica. Então, eu quero trazer aqui para vocês um pouco do que uma das teorias que eu ancorei a minha pesquisa, trazer aqui para a questão da formação docente em educação tecnológica, mostrando o quanto que a ergologia, que é esse campo de conhecimento, pode contribuir aí na formação docente, na formação do docente para a educação tecnológica, né? Considerando as suas peculiaridades, a questão da educação tecnológica. Então, vamos lá. Então, a gente vai, que vem por aí. Eu queria combinar com vocês que eu vou falar mais ou menos uns 45 minutos, e depois a gente abre para discussão. Eu acho que nesse momento é que a gente vai poder aprofundar mais o assunto, tá? Então, eu vou falar aí um pouquinho, né, teoricamente, mas aí a gente pode fazer um debate, uma discussão entre nós. Aí vocês vão abrir o microfone, vão falar o que vocês quiserem, vão perguntar, vamos discutir aqui acerca desses temas que eu vou levantar. A ideia é trazer mais dúvida do que certeza, né? Ciência a gente faz assim, trazendo mais dúvida do que certeza. E aí, Grazi, se caso surgir dúvida também no decorrer, pode colocar a pergunta no chat, que aí no final eu volto e leio todas. Eu ia falar isso, que as pessoas podem participar pelo chat, enquanto a gente não abrir o microfone, pode participar pelo chat. E eu queria também que abrisse as câmeras, que eu queria olhar a carinha de vocês enquanto eu estou falando, para ver se estou falando bobagem, para ver se vocês estão com sono, para eu poder aumentar o tom de voz. Então, com a câmera aberta, a gente vai conseguir ver a carinha de vocês que estão gostando, porque não dá para enganar, né? Então, é isso, vamos lá. Nivaldo, Kátia, quem mais? Eu não estou vendo o povo direito. Thaís, Pamela. Aí a Kátia abriu. Nivaldo, aí, Janaína entrando, maravilha. Então, vamos lá. Vamos passar para o próximo. Então, o que é ergologia? A ergologia, ela é uma
a abordagem pluridisciplinar que estuda o trabalho pelo ponto de vista da atividade humana. Então, vamos lá, vamos aí falar um pouquinho sobre isso. Nasce a ergologia, quando se fala em atividade, dos campos do conhecimento da ergologia é a ergonomia. Então, a ergonomia, ela estuda o trabalho pelo ponto de vista da atividade, mas atividade de trabalho, atividade de trabalho. A ergologia, ela ampliou esse corpo de conhecimento, entendendo mais de uma maneira antropológica, no sentido de trazer a atividade para a vida das pessoas. Então, para além do trabalho, a atividade humana tem algumas características que, compreendendo melhor essas características, é possível abordar de uma maneira diferente o trabalho do que essas outras epistemologias que estão aí já mais estáveis, trazendo mais certezas, enquanto a ergologia, a maneira dela abordar o trabalho é uma maneira inédita, em alguma medida, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e por que que é assim. Na década de 70, logo no comecinho, lá na Universidade de Provence, na França, surgiu uma dúvida. O professor filósofo Yves Schwartz, ele estava muito incomodado com a distância que havia entre o mundo do trabalho e o mundo da academia, né? O que se passava na escola, tanto na escola da universidade, principalmente, e o que se via no mundo do trabalho. E aí ele ficou muito tempo, né, elaborando, conversando com várias pessoas, e ele juntou uma equipe para pensar sobre isso, né? E essa equipe era uma equipe pluridisciplinar que continha pessoas da academia, né, teóricos, mas também pessoas da prática, do trabalho mesmo, do labor, aquelas pessoas que a experiência delas, os saberes eram constituídos de prática, experiência prática de trabalho. E juntos, né, inicialmente, foi elaborado um dispositivo para tentar fazer esses dois grandes campos, os dos saberes do conceito e o trabalho propriamente dito, para juntar isso e fazer isso conversar. Então, a ideia dele era compreender o quão era distante, né, essa coisa que você vai para a escola, vai para a academia, universidade, aprende, aí você chega no trabalho e não é nada daquilo. É algo completamente diferente. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Deixa eu ver no chat aqui o que vocês estão falando. Vocês estão trocando ideia aqui, né? Fala comigo aqui, que eu estou achando que vocês estão falando comigo. Então, olha só. Então, juntos, eles começaram a desenvolver um dispositivo, que, na verdade, nem existia esse nome, ergologia, né? Eles desenvolveram um dispositivo que eles chamaram, e aí depois eu volto aqui, mas eles chamaram de dispositivo dinâmico a 3 polos. Então, esse dispositivo, ele é um dispositivo virtual, obviamente, mas ele trazia, ou ele traz até hoje, a ideia de que se produz conhecimento e se mobiliza conhecimento, as pessoas mobilizam conhecimento juntas. Então, ele pegou o polo 1, que é o polo dos saberes conceituais, então está ali tudo que a gente aprende na escola, né?
todos os conceitos mais estáveis que estão ali. E o polo 2 já é o conceito do fazer, da vida, né? Daquilo que está já, que a pessoa já incorporou. E um terceiro polo, que é um polo ético, que não tem nem nome, não tem. A ideia é de que esse polo, né, gere um desconforto intelectual, sobretudo nos teóricos, né, sobre esse mundo comum, porque o que acontece na academia? Geralmente, nós acadêmicos, muitas vezes, nos consideramos os intelectuais, os donos ali da verdade, enquanto que os trabalhadores, operários e os saberes ali da experiência, do fazer, né, do manual, principalmente dos artífices, estão colocado meio que de uma maneira de subjugado, né? Então, isso a gente pode fazer essa ligação com a própria educação tecnológica. Quando ela foi, né, criada lá, foi legalizada, porque foi criada desde os jesuítas, mas quando ela foi legalizada em 1909, ela foi direcionada para as pessoas que tinham vulnerabilidade social, né? Tinha um nome até mais feio que esse, mas a ideia era que pobre fizesse educação tecnológica ou educação profissional, né? Aprendesse ali um ofício para poder trabalhar, e o negócio era só manual mesmo. Então, com esse terceiro polo, começa-se a entender, fazendo esses dois campos do conhecimento, que são representados por pessoas, obviamente, conversarem entre si e chegarem a uma conclusão. Então, nenhum desses dois polos, nenhum nem o dois, e o terceiro, que é o polo ético, garante, tem nenhuma hierarquia sobre o outro. E juntos se constrói, né, o conhecimento e se produz o conhecimento. Bom, esse polo é um polo virtual, a gente não consegue entender quando eu estou falando assim, mas a gente volta para eu explicar como que, a partir desse polo, a ergologia desenvolveu uma série de ferramentas e uma série de noções, a gente pode dizer que não são conceitos, porque não são circunscritos, eles estão sempre em movimento, sempre sempre construindo novos conceitos em cima daquilo, sempre atualizando. Ele tem um nível de atualização maior até do que a ciência, né? Porque a ciência ela tem lá seus reis, suas rainhas, e que ela demora muito a um paradigma se transformar, né? Então, a ergologia ela se transforma muito rápido. Então, como que é pensado o trabalho do ponto de vista da atividade? Começamos lá com a ergonomia, quando a ergonomia francesa começa a diferenciar o que é o trabalho real e o que é o trabalho que foi instruído para a pessoa. Então, quando a pessoa chega e pergunta assim, Sabina, como é que você trabalha? Sabina vai falar, faz de conta, hein, Sabina? Vai falar assim, eu dou aula, eu sou pesquisadora, eu faço pesquisa com meus alunos e tal. E ela está descrevendo, muitas vezes, só uma parte do que é o trabalho dela. E essa parte, normalmente, que são as instruções, as normas que antecedem o trabalho mesmo, a tarefa, é o que a gente costuma falar sobre o trabalho. Então, o trabalho, ele não é considerado, por exemplo, um emprego de procedimentos. Nessa visão aí. E por que não dá certo isso? E por que há essa distância entre o que a gente aprende lá na escola, teoricamente, quando chega lá na hora do trabalho, lá no mundo do trabalho, a coisa é um pouco diferente? Porque entra aí a vida.
entre as pessoas. E a variabilidade que a vida humana tem, não existe instrução nem norma capaz de antecipar isso como um todo. Isso é impossível. E ainda que fosse possível, não era possível viver. Porque o ser humano ele precisa se colocar no centro do meio ambiente, no meio de trabalho, para ele conseguir dar sentido para aquela atividade que ele está realizando. Então, esse conjunto, né, de instrução que a gente encontra, inclusive, quando a gente fala dessas normas que antecedem a atividade, o trabalho, a tarefa, a gente está falando só das normas que estão escritas, mas aquelas normas que a gente aprende na nossa socialização, né? As éticas e os conjuntos de princípios éticos, o que é certo, o que é errado, como que a gente deve se comportar, isso tudo é norma. Só que no dia a dia, a gente nota que quaisquer que sejam as normas, elas são insuficientes em termos de ter sido pensado. Então, para gerar um resultado, inevitavelmente, em alguma medida, você precisa, o trabalhador, a trabalhadora, o ser humano, ele precisa não só decodificar aquilo, mas ele precisa colocar aquele trabalho, incorporar aquele trabalho com o seu próprio engajamento. Então, como que isso acontece? Ele tira aquela noção de impessoalidade, porque ele coloca, então, uma aula de Sabina vai ser sempre diferente. Cada aula vai ser uma aula diferente. Né? Cada momento, por mais que ela vai dar o mesmo assunto, a mesma coisa, mas o momento vai ser diferente. E aquele momento ela vai encontrar coisas que não estava sendo esperado e ela vai ter que lidar com isso porque ela precisa entregar um resultado. Então, como que o conceito de atividade ele é bem complexo e tem assim vários ergólogos que trazem os diversos conceitos, mas assim no meu entendimento e de alguns ergólogos que já são aí muito tempo de estrada, né? A atividade ela acontece dentro do sujeito. Ela não é algo que está para fora. Então, é difícil até de fazer análise da atividade, a não ser da atividade de trabalho. Mas como acontece isso dentro da gente, quando a gente está lidando ali no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Nos nossos lá procedimentos que estão lá colocados para a gente, mas que são sempre insuficientes, porque a vida é viva. E o meio que a gente está é sempre infiel, como diz o Yves Schwartz. Por quê? Porque sempre vai haver um número de variabilidade em que vai depender desse patrimônio pessoal que é colocado na mesa pela pessoa que trabalha. Então, o Yves Schwartz, propositor da ergologia, ele chama essa pessoa que trabalha, esse trabalhador, ou esse dono da atividade de corpo-si. O corpo, por ser um corpo biológico, mas um corpo-si porque é um corpo vivo, um corpo que ele chega já cheio de história naquele momento. E ele traz consigo essa história na hora de fazer as escolhas dele, mesmo que certos trabalhos pareçam muito simples, com procedimentos muito precisos, a ergologia foi capaz de perceber, né, nos seus diversos estudos, que há, nem que seja inconsciente, micro escolhas muito diferentes do que aquelas que eram esperadas pela norma, porque, em alguma medida, precisou-se
mudar isso. E aí fomos aprofundando mais e mais, e passou-se a entender que, em muitos casos não, quando nós fazemos uma escolha, o tempo todo, a vida, a gente não consegue, né, viver sem fazer escolha, mesmo que essas escolhas sejam impostas para nós. Mas, em alguma medida, a gente vai estar o tempo todo decidindo entre uma coisa e outra. Então, a vida nessa tensão é o que a ergologia chama de dramáticas dos usos de si, ou dos usos do corpo si. Por que dramáticas? Não que seja uma coisa dramática, um drama ou algo pesado, mas é justamente você não pode fugir dessa necessidade, dessa imposição que a vida te dá, e isso, o trabalho fica escancarado, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente consegue ver isso, mas isso na vida, né? Inclusive, quando se fala de trabalho, né, no estrito sensu, mas não, o mundo do trabalho também considera nós, da sociologia francesa, sobretudo, consideramos o trabalho muito além daquele mercantil, naquele trabalho que é o trabalho remunerado, mas, por exemplo, o trabalho doméstico. Todo que seja tipo de trabalho, ele vai ser sempre um retrabalho, porque vai ser sempre inédito, vai ser sempre diferente. Então, a ideia da ergologia é construir essa ideia de que a pessoa não chegue esperando que é exatamente aquilo que vai ocorrer, tanto no trabalho como na vida. Como é uma abordagem que estuda o trabalho, a gente fala muito do trabalho, mas a ergologia, ela já avançou no Brasil, principalmente, muito no campo da educação, né? No campo do gesto. Então, eu quis trazer a ergologia para vocês, e aí tem vários outros conceitos, mas para a gente discutir na educação tecnológica o que é que poderia contribuir essa abordagem ergológica. Então, vamos ver aqui. Deixa eu passar. Então, falei do dispositivo dinâmico, e aí vamos falar da docência na educação profissional e tecnológica. E eu vou fazendo ali as associações. Então, eu estava pesquisando e vi que hoje em dia já tem uma licenciatura para a docência na educação profissional e tecnológica. Eu achei interessante, porque o Cefet ele tem uma formação, né, um curso de formação docente dentro da educação tecnológica, mas eu não conhecia um curso de licenciatura. Você ia lá fazer uma licenciatura para a educação tecnológica. E isso já tem, né, na universidade lá de, por exemplo, que foi o Cefet do Paraná, ele já oferta esse curso. Mas qual que é a ideia do que acontece normalmente? Um sujeito que já tem uma graduação, como no meu caso, sou da TI, e resolve ir para a sala de aula. E, por muito tempo, era isso que acontecia. A pessoa era uma instrutora ensinando as outras pessoas ensinando a ter um ofício, né? A aprender um ofício. E aí, vários questionamentos, a gente pode falar sobre isso, que é justamente aquilo que eu trouxe anteriormente. Nós vamos produzir, ou vamos formar, ou vamos mediar que tipo de conhecimento? Aquele que vai ser, aquele ser humano que vai ser moldado para, né, formatado para ir direto para o mercado de trabalho e aceitar as ordens
Ou nós vamos, em alguma medida, trazer para essa pessoa, além do conhecimento técnico, uma formação humana integrada, né, tão relevante quanto o ensino propedêutico, né? Porque o ensino propedêutico é aquele que a pessoa ela é formada para ir para a universidade, enquanto que o ensino profissional, tecnológico, o integrado, prepara também o sujeito, mas ele é preparado para aquela profissão. Ok, mas ainda assim, se a gente começar a enxergar o trabalho como um emprego de uma série de procedimentos, a gente vai deixar de considerar essa atenção inesperada. Então, existe uma série de constâncias em um determinado ofício. Então, a competência desse ofício, o saber fazer esse ofício, muitas vezes se resume a saber identificar aquelas constantes. Mas como é que a gente vai fazer com que se aproxime dessas constantes a vida, que vai colocar tudo aí, embolar tudo e jogar no meio do campo? Porque você vai chegar lá, a constante não é mais aquela constante, já mudou. Ainda mais na educação profissional, que a coisa vai só, né, se atualizando. Então, as regras e os procedimentos durante o trabalho, a gente não consegue evitar, né? Mas vem a vida para solapar aí a situação. Então, a ruptura justamente de olhar esse outro ângulo, né? O ângulo do inesperado. Então, vamos lá. Então, a ergologia, as normas antecedentes, elas estão sempre em dialética com a atividade, que é justamente a gestão da distância entre o seu resultado, né, e aquilo que é esperado de você durante a realização de uma tarefa. Então, como que a ergologia ela pode contribuir, né, com a junção entre os saberes da teoria e os saberes da prática? Então, vamos lá, que eu fiz umas anotações aqui. Vamos lá, aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Vou voltar aqui. Então, produção e mobilização de saberes. Quando a gente considera os saberes da experiência, cada vez que entramos em contato com o trabalho, com a atividade de trabalho, essa atividade vai ser sempre inédita, mas a maneira que a pessoa geriu aquela atividade para poder trazer o resultado, sempre vai ser diferente. Então, esses saberes eles vão estar sendo incorporados no corpo si. Então, o corpo si é um corpo vivo e que carrega consigo os saberes que eles chamam de saberes investidos. Os saberes investidos são saberes da prática, da experiência, que cada vez que você, né, a cada experiência, você aprende coisas novas e aquilo já vai sendo incorporado e que às vezes a pessoa nem pensa para fazer. E aí, como que esse profissional ele vai chegar na educação profissional e vai falar para o aluno como é que se faz isso? Como é que ele vai dizer para o aluno uma coisa que está incorporada nele? Então, a ergologia, ela procura estudar o trabalho, procurando entender essa coisa que está dentro dele. E aí, considerar isso na hora de passar o conhecimento, na hora de apresentar, mediar aí
a produção desse aprendizado, a produção desses saberes por parte, né, dos seus alunos. Vamos lá, deixa eu só achar aqui. Eu já falei isso aqui, pera lá. Então, no caso, além disso, a ideia é trazer uma dupla. Você não pode olhar só de um jeito, sabe? Só por um lado da norma. Mas a norma é muito importante. A norma organiza o trabalho. Então, falar assim, a norma não é legal? A norma é legal, sim. A norma é esse diálogo com a norma que sempre vai haver o aprendizado. Por quê? Porque quando se fala de trabalho na ergologia, a gente fala de um debate de normas. Então, você chega para realizar a tarefa e ali existem as normas exógenas, que são as normas que estão ali no meio, tudo que você precisa fazer, o resultado que você precisa entregar, tem as suas normas pessoais, as normas e os valores pessoais que você vai pôr em jogo ali e vai haver um debate e o produto desse debate vai ser o resultado do seu trabalho. Então, às vezes, você tem que entregar uma coisa, você não tem como entregar, você vai ter que dar um jeito ali. É justamente esse jeito, essa defasagem que a gente chama de atividade humana. É isso que acontece. Então, é o que os franceses chamam de savoir-faire, ou os americanos chamam de know-how, né? É o domínio dessas variáveis, realmente, esses saberes da experiência para mostrar que aquela pessoa, além dela entender muito bem da teoria, ela consegue colocar a teoria em prática. Só que, para a educação profissional e tecnológica, não basta a pessoa saber fazer ser um engenheiro, vai entender lá de máquina, ou ser um cabeleireiro que vai ensinar a cabeleireiro. Ela precisa saber ensinar, vai saber. Então, aí ainda entra uma nova situação, que é como vai ser essa prática pedagógica se a vida inteira eu aprendi de um jeito, que as coisas são assim. Eu vou só mostrar para ele como é que faz? Como que é o meu gesto, né? Como que eu vou agir para que esses saberes que eu tenho dentro de mim eu consiga mostrar para o outro? Então, o dispositivo, ele ajuda justamente a integrar esses dois campos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente, e eu pude perceber isso na prática, para vocês não acharem que vai ficar assim no mundo da ideia. Eu estive numa clínica de Pilates e eu conversava com a atendente e tal, ia para o meu Pilates. Um belo dia, a clínica resolveu fazer uma reforma e eu cheguei lá, já tinha outro layout lá na frente. E o layout, a moça que atendia ficava atrás de um balcão, só a cabeça dela assim do lado de fora, ó, e de lado toda troncha para poder atender a pessoa. Ou seja, essa pessoa ela não foi consultada para ver a pessoa que trabalha, ela não foi consultada para criar novas normas para que ela haja ali no trabalho dela. E é uma coisa simples, a pessoa está no atendimento, então o atendimento não é a bobagem, não precisa da pessoa, não precisa da opinião da pessoa. E a ergologia ela vem mostrar justamente o contrário, que quem trabalha precisa contribuir com esse conceito que está chegando na universidade. Porque essa pessoa que trabalha, ela está no mundo lá do dia a dia. Então, novas normas, ou novos conceitos, novas noções precisam ser, né, absorvidas a partir desse polo
ou dessa contraparte aqui dos saberes da experiência. Então, vocês conseguem compreender o que eu estou falando ou não? Faz uma carinha aí. Então, é basicamente isso. E aí tem uma série de neologismos que são usados para que para que novas formas de se pensar, né, essa realidade, elas sejam colocadas ali para reflexão. E não usar já outras coisas, outras denominações que já são muito codificadas, estáveis já, trazendo outros, né, outros significados. Então, a ideia básica é essa, é colocar para jogo, né, o que é que está realmente em jogo na hora que você vai trabalhar. E entender que quem cria essas normas precisa, em alguma medida, estar inserido naquilo que está criando a norma. Então, não adianta o engenheiro... Quando o computador ele foi criado, e isso faz parte da minha pesquisa, os engenheiros criaram a máquina. E eles custavam a ouvir as pessoas, que eram as mulheres, que iam codificar ali a máquina. Porque eles achavam que, por eles serem engenheiros, que não precisava da opinião das outras, de quem é que estava ali comandando a máquina. Então, a ergologia vem mostrar que essas pessoas que trabalham, que já estão no mundo do trabalho, elas têm muito a contribuir para aquela teoria. Então, é por isso que o professor, ele só é professor realmente depois que ele entra na sala de aula. Ele não é professor enquanto ele estuda. E a ideia de se reformular, como na medicina, por exemplo, no segundo ano você já vai estar atendendo. Na medicina é assim. A pessoa, no primeiro ano, ela já entra para começar a atender paciente, participar de cirurgias como assistentes. E a questão da docência deveria ser assim. Não a gente fazer um estágio de 6 meses para poder ficar lá olhando o professor fazer e depois fazer um relatório. Entende? A ideia é de você ir para a prática, você começar a dominar essas variabilidades. E a ergologia, ela traz esse corpo de conhecimento, muitas vezes, para ajudar a acontecer isso nas próprias instituições. Então, muitas vezes, eles fazem grupos de trabalho, usando aquele dispositivo, para que todo mundo, em alguma medida, construa uma nova forma de fazer as coisas. Então, é isso, pessoal. Eu não sei se eu falei sobre de uma maneira assim que seja inteligível, mas acho que agora é a hora da gente trazer aí para poder conseguir explicar melhor, se vocês tiverem fazer alguma associação, alguma pergunta, para a gente construir aí a ideia do que a ergologia pode contribuir na nossa formação, né, como professor, na nossa formação como ser humano mesmo. Por isso que muitos ergólogos falam que a ergologia é uma postura da vida, é uma postura de estar sempre pensando e colocando os seus próprios valores na mesa para entender aquele outro ser humano que a gente está pesquisando. Então, quando você vai pesquisar o trabalho, não existe trabalho sem essa dimensão humana do trabalho. A ergologia considera que o trabalho ele é parte da vida humana. Não existe trabalho, um computador, um autômato, um robô qualquer não realiza trabalho. Ele só repete, ele não realiza trabalho. Por quê? Porque toda vez que você trabalha ou que você, né, está em atividade, você está fazendo um julgamento sobre algo. Então, além de você fazer, você está ali julgando, você está ali colocando valores ali na mesa. E cada vez que você faz isso, seu patrimônio é incorporado. Isso é incorporado na sua vida. Por isso que você chega num determinado lugar com toda uma história.
E é assim que a gente vai fazendo história, porque nunca para, é incessante. Esse aprender fazendo, incorpora aqui, incorpora ali, vai fazendo. Então, a ideia é essa. Eu preparei um tanto de coisa escrita, mas ficou perdido aqui na apresentação. Eu estou com a telinha pequenininha. Graciela, É isso. eu queria aproveitar, pensando na educação profissional e pensando na questão do saber do trabalho, seu saber da atividade, né? Como que você pensa, como é que você vê, assim, como que os professores da EPT, nós temos aqui, por exemplo, a Luciana, que é uma professora da EPT, trabalha Sim. com disciplinas técnicas, né? Como que esse professor da EPT, tendo domínio, tendo conhecimento da ergologia, né, pode efetivamente ajudar os seus alunos a desenvolver esses saberes da atividade, esses saberes práticos, considerando que eles ainda estão em sala de aula, eles ainda não estão diretamente exercendo o trabalho para o qual eles estão sendo preparados. Mas como é que o conhecimento ergológico pode ajudar esse professor, para que ele ajude esses alunos? Se ele considerar esse outro olhar, que é o olhar da atividade, primeiro, porque assim, numa sala de aula, a gente que é professor, né, da EPT, a gente vai, se a gente não for colocar em reflexão o nosso fazer pedagógico, o que vai acontecer com a gente? A gente vai fazer que nem a gente aprendeu lá na escola. Então, o professor ele vai replicar aquilo que ele aprendeu. Ser professor é ir lá para o quadro, escrever, né? Passar o conteúdo, discutir esse conteúdo com o aluno, né? Aquele suposto saber do professor, que é aquela pedagogia tradicional, né? Aquela pedagogia que a gente aprendeu na escola, né? A maioria de nós estudou assim. O professor detentor do saber e nós somos sem luz, os alunos, né? Os sem luz. E quando você começa a pensar que aquele sujeito ele traz uma história consigo, que ele não é um aluno, ele está ali trazendo que pode, em alguma medida, contribuir com aquele aprendizado. Então, ele considerando essa variabilidade, essa história que cada um traz, esse jogo de valores, ele vai, por exemplo, um tipo na prática de colocar esse aluno é fazer uma aula por projetos, né? Trazer ali as metodologias Seria, ativas para trabalhar os seria, projetos. então, eu Oi? poderia dizer, então, estou perguntando de verdade mesmo, tá? Pode Porque meu perguntar. conhecimento de ergologia é muito pequeno. Então, eu poderia dizer que o ideal seria aprender fazendo, o professor Exatamente. ensinar a partir da prática do aluno, ou seja, é como você falou, uma metodologia mais ativa, é aprender fazendo. Seria Isso, isso? mas sem esquecer desse lado teórico. Mas esse lado ele tem que estar o tempo todo. É como se a teoria, as normas, alimentassem, ali desse de Uhum. alimento para aquela prática. E ali, aquele aluno ele vai testar se aquilo é real, se aquilo lhe serve. E quando ele testa, ele traz novas normas que podem ser colocadas. Então, o conhecimento ele é produzido assim. Ele é trazido dinamicamente. Por isso que fala de diálogo socrático de mão dupla. Porque o Sócrates ele sempre trazia uma resposta com uma pergunta, uma resposta com uma pergunta. E aí, a construção desse conhecimento ele é conjunto, né? Mas a incorporação desses saberes é individual. Uhum. Cada um vai incorporar a partir do seu mundo de valores lá, a partir do seu universo axiológico, vai colaborar. Então, um projeto, por exemplo, onde, por exemplo, cada um fosse valorizado pelo aquilo que eles sabem e trabalha aquilo que eles têm dificuldade, então
faz lá um projeto para que os alunos aprendam uma determinada teoria, na prática, porque se a gente está falando de educação tecnológica, tem que estar praticando alguma coisa. Aí um vai apresentar, porque fala melhor, o outro vai julgar, o outro vai escrever, e ali, juntos, vamos construir o conhecimento, mas sem achar que aquilo que é norma é a realidade, é sempre modelo, é sempre abstrato, é sempre anônimo. E quando você coloca isso na prática, no aqui e agora, é sempre diferente. Né? A ideia é mostrar isso. Né? Isso é a ergoformação, é considerar a história do sujeito que está aprendendo como contribuição desse aprendizado, um aprendizado de todos, inclusive do professor. Então, o professor aprende muito quando ele ensina, mas ele aprende mais ainda quando ele aprende com aquele sujeito que está dialogando ali, está interagindo, porque a cada interação você produz saberes, incorpora esses saberes, né, o corpo si, porque você está o tempo todo em atividade. Ela acontece... A ergologia, então, partindo desse princípio, Graciela, a ergologia, então, bebeu da fonte da praxis, né? Da teoria da praxis. Sim, inclusive, o Yves Schwartz é um grande fã do Paulo Freire. Ele fala do Paulo Freire como... Porque a ergologia, ela tem uma... Parece que os dois beberam assim juntos na época. Tipo assim, captaram essas ideias de lugares diferentes e depois ele viu que o Paulo Freire fala muito sobre a ergologia sem dar esse nome, sabe? Sim, é porque, pelo que você está dizendo, né, pelo que eu entendi, tem muito dessa questão de teoria, prática, reflexão da própria prática, reconstrução da teoria à luz da prática, Isso! E assim sucessivamente, né? Exatamente. Né? Mas, colocando o sujeito no centro, né? No centro da atividade. A atividade não acontece sem esse sujeito, né? Sim. Então, é por isso que não é nem sujeito, é o corpo si, porque ele não está sujeito. O Yves Schwartz pensa que ele não está sujeito, ele é um agente. Ativo. É um agente. Realmente tem tudo a ver com o que você falou aí, com metodologias ativas, com modelagem, com laboratórios, uma vez que o aprendiz não está necessariamente já executando a tarefa, mas sim ele pode... Não, mas ele está pensando ela antes, Exato. né? E ele pode executá-la de uma maneira modelada, de uma maneira em laboratório, em uma série de atividades. Dá muito que se pensar, né, sobre isso. Exatamente. Aí vem, porque assim, aí tem o porquê de cada neologismo que cria, mas a base é justamente essa. É dizer que tem métodos, que é um método pluridisciplinar. Então, por exemplo, a ergologia ela não consegue ser, por exemplo, uma disciplina, porque ela precisa de todas, ela precisa dos saberes de todas para colocar em jogo. Então, ela precisa da sociologia, ela precisa da medicina, ela precisa da filosofia, ela precisa da ergonomia, para poder colocar tudo ali. Ela atravessa essas disciplinas. Por isso ela é uma postura, por isso ela é um modo de ver o mundo, né? E aí ela vai estudar o trabalho sempre por esse ponto de vista. Então, nunca você vai conseguir circunscrever a atividade, porque o ser humano é enigmático, o que passa... A subjetividade, né? A subjetividade investida na atividade. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Ou perguntar alguma coisa? Sabrina? É o seguinte, essa questão da ergologia, vocês falaram aí, tem a ver com o Paulo Freire e tal, mas na base disso aí está o Marx, né? A questão, quando o Marx descreve o processo de trabalho, o Marx chama atenção para isso. É claro que não entrando em minúcias, nem desenvolvendo a teoria, como é o caso de Schwartz, mas, assim, em linhas gerais, a questão do indivíduo como uma instância que plasma, né, as atividades, e, evidentemente, como indivíduo, essa plasmagem vai ser sempre singular,
Mas, enfim, eu acho que essa questão da ergologia tem uma importância assim, imensa para a área da docência, numa dupla via, tanto no que está já o professor tem que ter clareza. A Graciela falou, né? Dando exemplo, inclusive, da minha aula, né? Mas não era a minha aula, qualquer aula, né? É sempre novo. Por mais que nós tenhamos um script, por mais que nós tenhamos uma experiência, aquelas situações são sempre novas. Mesmo que a gente está dando aula para uma turma que a gente está convivendo há muito tempo, mas cada dia a gente está de um jeito, as situações são novas. Então, a gente sempre tem, o professor tem que ter essa clareza, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo como se fosse uma apresentação de teatro. Cada apresentação, a peça se dá de uma outra maneira. A gente, embora tenha lá todo o script que eles tenham que seguir, mas a cada dia, né, são situações diferenciadas. O professor tem que ter essa clareza, né? Por mais que nós sigamos um script, são as normas, né? Nós temos que sempre demandar uma novidade. É muito interessante também a tematização da ergologia, que é a questão de também encarar o nosso aluno como um sujeito que também absorve os conhecimentos e os ressignifica de uma maneira também singular. Exatamente. Essa abordagem é muito, muito interessante, né? E ela acaba, de uma certa maneira, tendo uma certa consonância, como, por exemplo, com a tematização do Tardif, né? Do questão dos saberes teóricos, dos saberes da prática, né? Então, ou seja, essa questão mesmo é no estar fazendo, né? Que muitas das soluções vão sendo encontradas. Elas podem se tornar até uma teoria, mas elas têm que estar sempre renovando, né? Porque exatamente. A teoria, né? a gente sempre acha, por conta dessa maneira de pensar acadêmica, que a teoria vem antes da prática, né? E, na verdade, é justamente o contrário, né? Primeiro precisou existir para alguém escrever sobre aquilo, né? Então, é o que a gente fala, né, no materialismo histórico, né? Precisa da base material para poder a gente falar alguma coisa sobre isso, né? Os seres humanos agem, né? Exatamente. Essa ação, ela não é uma ação, não é uma ação instintiva, é uma ação consciente e se pensa sobre essa ação, né? Então, agora, a gente está sempre agindo, né? Então, tem que Mas, estar às sempre... vezes, não pensa, às vezes, já o Não, saber está tão incorporado que já... Sim, está Então, automatizado, né? Está automatizado. Então, assim, pensar sobre a prática é sempre a posteriori, né? Mesmo que seja à luz de uma teoria, mas deve ser a posteriori. Então, tem que estar sempre havendo esse diálogo, né? exatamente. Isso me lembrou também, agora que a gente está conversando, me lembrou o Donald Schoen, né? Quando ele fala do professor reflexivo. Então, ele coloca na ordem certinha, né? Ação, reflexão sobre a ação. Então, sempre nesse contínuo, né? E realmente a gente vê aí, Sabina, essa base marxista muito forte, né? Da materialidade primeiro, para depois, embora já tenha alguma coisa, né, de norma, mas não explícita, e aí a ação, e aí se pensar sobre aquela ação e teorizar, e num contínuo, porque a cada vez que a ação é exercida, ela é modificada. E isso, moçada, quem está nos ouvindo aqui, vê a importância que a gente tem que dar às pesquisas sobre formação e atuação docente. Porque você pesquisa, cria teorias, aplica, nós, como formadores, trazemos para vocês essas teorias em sala de aula, mas as práticas vão acontecendo, e a gente vai pesquisando, e vai teorizando, e vai aplicando, e vai mudando as práticas, e assim sucessivamente. Né? Eu acho que a ergologia ajuda muito. Por isso que é tão importante o professor ser um pesquisador. Muito Porque ninguém mais vai falar sobre isso
do que ele da reflexão da prática dele, né? Uhum. Então, essa coisa de separar a docência da pesquisa, eu particularmente acho que não funciona, né? Não funciona. E a prática, ainda mais na educação profissional, em que é muito rico essa questão do saber da prática. Olha o quão rico que não é um professor tem um laboratório ali na frente dele para poder fazer ciência, para expandir a ciência acerca daquela situação que é vivida. Então, eu acho que essa contribuição da ergologia de pegar essa atividade situada, né? Ela é colocada em situação mesmo. Uhum. Então, normalmente as pesquisas em ergologia vêm com metodologias de confrontação, de autoconfrontação, para poder, por exemplo, o professor pensa muitas vezes que ele está trabalhando em um tipo de tendência pedagógica e às vezes está em outro, porque ele não percebe que está em outro. Ele até acredita que ele está fazendo, né, o seu fazer pedagógico é um fazer que considera o aluno como centro, etc. Mas, na prática, quando ele vai se confrontar com aquilo, né, algumas pesquisas que eu tenho estudado para formar meu objeto do meu projeto, é justamente entendendo que, às vezes, a pessoa não sabe o que ela fez ali, por que foi daquele jeito, e acha, é o que eu falei, a gente vai dar aula do jeito que a gente recebeu a aula, achando que é daquele jeito. E o professor era tão bom que eu quero ser tão bom quanto ele. E ele vira aquela referência. E as coisas novas, as novas que chegam, as inovações, muitas vezes são mal vistas dentro do próprio corpo de colegas que querem, né, muitas vezes manter aquele tipo de prática pedagógica que não considera esse corpo-si como produtor de saberes, como né, que convoca o ser inteiro. Quando o professor está na sala de aula, ele está inteiro. Não tem uma parte dele fora da sala de aula. Os valores, aquilo que ele considera, o que ele não considera, né? Está tudo ali, o melhor e o pior dele está ali, né? Então, eu acho que a ergologia tem muito a contribuir nesse sentido, para meio que desmascarar essa questão de achar que a norma é a realidade. Eu fiz um curso com o Pierre Trinquet, que é um ergólogo muito famoso lá na França, e ele falou de Marx, Sabina. Só que, como eu estou em Salvador, eu tenho a anotação dele que ele falou sobre Marx. E aí, da ontologia, né, do trabalho, né, trouxe como ontologia do trabalho. Mas é isso. Dentro da educação profissional tecnológica, tem uma riqueza de formas de abordar, de formas de trabalhar, diferentes daquela forma conteudista que a gente está acostumado, e muitos professores são excelentes, mas ainda não considera que quando o aluno chega, jejuno ainda, ele já chega com alguma coisa que pode contribuir para aquela construção de conhecimento, sabe? E pensando em normas, eu queria agora aproveitar uma colocação de uma ouvinte, de uma participante aqui no chat, né? É a Íria, que ela coloca aqui a proposta de pesquisa dela se alinha às questões colocadas por você, Graciela. Os professores da escola estadual se tornam diretores temporários, porque eles estão diretores, né? Eles não são, mas não são ouvidos para a construção do currículo dos cursos para gestores. Então, enquanto eu estava lendo aqui a questão da Íria e te ouvindo, a gente pode transpor esse conhecimento da ergologia também para as teorias de currículo, porque muitas vezes os currículos dos cursos, né, os projetos pedagógicos de cursos, eles, claro, eles são feitos a priori mesmo, né? A gente tem que fazer o projeto primeiro para depois colocar o curso em andamento e tal. Mas, na maioria das vezes, os cursos profissionalizantes
de aperfeiçoamento ou de curto prazo, né, que não são como esses cursos de formação de gestores no Estado. Também a Kátia, que está pesquisando aí sobre cursos de formação de professores para atuar no sistema socioeducativo, na educação continuada de professores, Sim. né? Não é na graduação da formação, mas na qualificação da educação continuada desses professores. Sim. E o que a gente tem visto é que esses indivíduos, ou seja, esse corpo si, não está sendo ouvido do que ele realmente faz, as demandas não estão sendo ouvidas para que esses currículos desses cursos sejam construídos. Então, tanto a Íria quanto a Kátia, né? A Kátia já está em andamento, a Íria está com essa proposta agora, a maior queixa é que os trabalhadores que estão sendo preparados para esses cursos, eles não são ouvidos em relação ao que eles fazem ou o que eles precisam fazer para que essas normas sejam feitas, refeitas, alteradas e justamente por não considerar essa dimensão gestionária da atividade. Sim, sim, justamente por não considerar essa dimensão. E outra, ainda dentro de normas, esse gestor provavelmente não é preparado para atuar na educação tecnológica. Por que eu estou falando isso? Porque na minha graduação em pedagogia não fui preparado para isso. Uhum. Quando a gente é preparado para gerir uma escola, não se considera a parte do aprendizado da educação profissional. Não é preparado para isso. E é diferente. É muito diferente. Né? Então, nem na norma eles estão considerando. Aí, quando chega alguém que já tem a prática, que quer trazer, isso é ignorado. Por quê? Porque quem escreve não faz, que é o que é os polos separados. Sim. Quem faz e quem escreve, que fala assim, o trabalho é um uso que se faz de si. A herbologia fala isso, de si. Mas o meu uso de si é por mim e pelo outro. Por mim, porque eu coloco minhas normas na mesa. O que é que eu faço, o que eu não faço, os princípios. Mas eu tenho os exógenos ali, né? As normas exógenas que eu preciso cumprir. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai seguir a norma ou ele vai entregar um resultado? Esse é o conflito. Aí é a dramática. Porque ele tem lá o currículo que não muda, mas ele está vendo a necessidade aqui, o que ele vai fazer? Aí ele vai dar um jeito. Sim. Porque para ele entregar, ele vai dar um jeito. E isso não é considerado. Isso é na moita, mas não é considerado, entende? Sim. Porque não há essa transformação dinâmica. Os professores aí têm que lançar a mão do currículo oculto, né? Exatamente. Não está na prescrição, mas chega em sala de aula e tem que desenvolver. Mas é a norma dele. Ele vai aplicar a norma norma dele, né? A Íria está falando aqui também que aí há um conflito muito grande com a questão da identidade. Exatamente, né? Porque ele é o quê, né? Ele é o quê? O que ele é, né? Até porque, se a gente for falar de identidade, né? Principalmente em Dubai, a Íria está falando isso aqui, questão do conflito, é que você constrói essa identidade profissional pela teoria, vamos dizer assim, pelas normas que são pela sua formação acadêmica, pelos cursos que você fez, mas, sobretudo, pela sua prática, pelo tempo que você exerceu aquela função, pelo seu saber investido, né? Que você constrói uma identidade que é diferente de um para o outro. E é dinâmica, né? Porque você está construindo o tempo todo, você está o tempo todo em construção, é isso mesmo. E ainda existem situações, né? Colocação. Eu não sei se o Roberto está aqui, mas o Roberto é um aluno meu que ele é policial penal, e aí ele estava contando um dia em sala de aula, eu achei super interessante, que existe o curso, né? Você faz o concurso para se tornar policial penal, e aí você passa por um tempo de preparação profissional pelo sistema de segurança pública. E esse curso, ou seja, o prescrito, a norma, foi feito por profissionais que nunca foram policiais penais. É isso. E os policiais penais, mesmo se tiverem qualificação, ou seja, mesmo se forem formados em licenciatura, mesmo se tiver mestrado, doutorado em educação, eles não são autorizados a lecionar no curso.
Então, quer dizer, quem faz atividade, que conhece a necessidade do aprender sobre atividade, é proibido por uma norma, que eu não sei quem inventou, Exatamente. de lecionar no curso, porque diz que é conflito de carreiras. Então, se você tem um É policial porque se penal... separa o que manda e o que faz, Exatamente. É o né? mesmo dilema da educação Sem profissional. considerar, não, mas sem considerar que isso é burrice. Vamos, né, É, combinar que é burrice, porque a coisa não vai ornar, a coisa não vai fluir, né? Não vai azeitar, porque vai estar. E outra, a atividade ela é sempre subversiva, vai ser sempre subversiva. Porque você vai ter que entregar, e para você entregar, você tem que burlar a norma, porque ela é insuficiente. sim. Essa é a questão, Você vai ter né? que lançar mão de saberes E cada vez que tácitos, você né? lança, você consegue, a Sabina, que tem uma experiência de sala de aula grande, vocês têm condição de gerir essa variabilidade de uma maneira muito mais fluida do que um professor novato, jejum, Uhum, né? é. Isso é muito claro, assim, até pelo né? Vocês têm desenvoltura para lidar com ela. Por quê? Porque não é porque vocês não chegaram agora. Mas, ao mesmo tempo, aquele que chega como aluno, ele também traz uma história. E muitas vezes uma história que nenhuma de vocês vivenciou. E Sim. ali, juntos, a gente produz, né? Vocês mediando o conhecimento e ele junto ali, produzindo junto. É complexo, mas é a É. realidade. Bora estudar ergologia, né, moçada? Porque tem muita coisa aí para a gente Gente, é porque pensar. ela é muito abstrata na hora que você vai explicar. É, Só na prática, que quando você coloca, porque é muito situado, né? Então, por exemplo, eu já li uma pesquisa muito interessante sobre o trabalho de telemarketing, acho que era da CEMIG, ou de uma companhia. E aí, quando se fez várias entrevistas com o pessoal e tal. E aí o ergólogo foi observar o trabalho. Olha para você ver. Aí ele trouxe de destaque de duas pessoas. Uma pessoa que atendia o telefone fazendo crochê e falava: Ok, senhor, não sei o que, senhor. Atendia 100 ligações por minuto e batia todas as metas. Enquanto o outro suava para poder conseguir atender o cliente, que ficava com dó do cliente, depois, porque tem as narrativas, né? E ele estava sempre ferrado, porque ele não conseguia bater a meta, a norma. Mas ele é que atendia a pessoa, ele ficava com pena, aí ele tinha que burlar um negócio para poder conseguir que fosse lá na casa dele, mexer no negócio de luz lá, porque ele tinha que burlar em alguma coisa para poder atender o cliente. Então, aí, pelos valores mercantis, a mulher estava ali pouco se lixando, ela queria fazer o crochê dela e, ó, ganhar os pontos dela. Enquanto que o outro, né, ele estava todo ferrado, mas ele se sentia melhor atendendo as pessoas e resolvendo o problema das pessoas. Então, são os valores que estão em jogo ali, de cada um, sabe? E isso em sala de aula é a mesma coisa. Tem professor que vai lá só porque já está cansado, porque em casa é uma loucura, porque tem que trabalhar 3 turnos, seja lá por que for. E tem outros que vão e conseguem entregar mais, mas esse mais vai depender. É muito complexo para poder a gente, né, julgar as dramáticas do outro, né? sim. Mais alguma coisa, gente? Vocês queiram aproveitar o momento, perguntar, comentar? Fiquem à vontade. No chat aqui tem alguma coisa? Vê. Eu ia falar agora. Então vai aí, Lu, pode ir. Lê para nós. A Thaís falou sobre Paulo Freire, né, que você já colocou aí, o discurso sobre a praxis, né, no Pedagogia do Oprimido. A academia é muito teórica e pouco prática, enquanto o mercado de trabalho é muito prático ou pouco teórico. Estou sentindo na pele agora que está atuando como professora no Estado.
E colocou a carinha até suando frio aí, gelado e tudo mais. Bem-vinda, né, Thaís? É, isso aí. Obrigada. A É Antônia outra colocando. coisa que não aquilo que falaram para a gente que era. É só É. isso. A Antônia elogiando, tá chamando pessoa linda, Graciela. A Iris, A você Antônia, comentou, a né, Antônia é suspeita, minha amiga. colocou, você comentou, né, Raquel, da Iris da pesquisa, né? A Thais voltou a falar aqui, né? O ser humano em si é como a própria ergologia, né? Nunca somos unidisciplinar. Sempre estamos prepassando por momentos filosóficos, sociológicos, às vezes somos mais extras e às vezes mais humanos. Com certeza, né? E a gente fala que nós somos, há uma singularidade no na nossa manifestação, no nosso existir. Isso é a atividade, ela é sempre singular. E ela é algo que não se divide, por isso que é difícil você definir propriamente, circunscrever a atividade, né? Porque ela acontece dentro da gente, mas ela junta tudo que os outros separam, teoria, prática. Essa coisa teoria, prática, conceito e vida, a atividade ela junta tudo. Ela vem para juntar o que todo mundo separou na ciência, achando que, e aí a gente tem aquele autor, agora me fugiu o nome dele, que ele fala do conhecimento complexo, né? Que a ciência, ela separa em disciplinas para depois achar que o todo é a soma das partes, e não é. O todo é muito mais do que a soma das partes, assim como as relações sociais consubstanciadas, né? Que é muito mais do que as relações separadas, né? Então, é isso, a mesma coisa. A atividade é como é que fala? É uma constante, é recursivo. Vai, 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 vai. Cada vez que vai diferente. Cada vez que volta, volta, a gente acumulando esse patrimônio de saberes, o corpo sim, incorporando os saberes investidos. A Carmen colocou, né, que como professora aprende na prática, né, aprende trocando experiência com todos os envolvidos na aprendizagem, né? Deixa eu ver. Interessante Aí, ver a ergologia como um método de contribuição para a ciência. Silmara. Então, Silmara, é interessante mesmo, porque o Pierre Trinquet tem um artigo muito legal dele que fala que a ergologia é um método. Só que a ergologia, ela usa um método, ela não é um método, ela não consegue ser um método. Um método é um percurso, né? Quando a gente fala de método, a gente está falando de um percurso. Mas a ergologia, ela é uma abordagem, ela é mais do que um método. Ela pode se utilizar de um método, assim como ela atravessa todas as disciplinas, mas ela vai justamente fazer o caminho contrário da episteme. Que a episteme é quando você pega um saber e você meio que estabiliza ele. Ele serve a todos, como, por exemplo, das ciências naturais, né? A matemática. Então, é como se a fórmula da água, é como se fosse uma verdade estabilizada ali. E quando se trata de gente, quando se trata de ser humano, isso é impossível de se fazer. Impossível de se fazer. Né? Porque a gente nem é a gente mais no outro dia. A gente já é outra pessoa. a Iria está pedindo se você puder deixar sugestões de leitura, né? Janaína agradecendo, a Pâmela. Eu vou fazer uma sugestão de leitura, que é a minha dissertação, né? Se A vocês Iri falou, quiserem. que ainda quer ler sua dissertação. Isso, a Jéssica acabou de colocar aqui que quer ler sua dissertação. A minha dissertação, a parte é interessante, porque eu trago uma parte da teoria, mas eu só consigo colocar ela na prática na metodologia. Então, a Você metodologia ela faz a está bem análise, né? explicada. Quando você faz a análise, né, você traz com clareza Exatamente. essa É, explicação. Graciela, exatamente. eu queria agradecer muito a você, né, em nome de todos os colegas aqui, a Sabina,
a Luciana, que é nosso braço direito aqui, né, que está no estágio de docência, os alunos do programa de formação docente, tem aqui também alunos do mestrado, alunos de disciplina isolada. Agradecer muito a sua disponibilidade e aproveitar um momento para reforçar com a turma aí que nós já estamos na reta final, né? Então, no dia 7 agora e 14, nós não vamos ter nem pausa, porque nossa agenda está apertada, né? Porque dia 14 já estamos em férias. Então, reforçar que no dia 7 nós vamos receber a Heloísa, que vai falar para nós sobre essa questão da relação professor-aluno, né, na mediação pedagógica. E no dia 14 vamos receber a Elizabeth, que vai falar um pouco sobre educação para jovens, adultos, tal, juventude. Então, reforçando aí para os alunos de formação docente, né, não perderem as palestras, porque embora as aulas terminem antes, para fazer jus às horas, né, que vão contar aí para o estágio, é importante e prescindível que vocês participem das outras 2 palestras que a gente tem aí. E também o pessoal aí que vai assistir as palestras, que perderam alguma, que já aconteceu, já estão lá, até a anterior, né? Já estão lá no YouTube, no canal do Forquap, podem assistir lá e ficar registrado para que faça jus ao certificado, que tão logo termine o minicurso, até o final de julho a gente encaminha para vocês, palestrantes, e para os que estão aqui participando, tá, gente? Então, contamos com vocês aí na semana que vem. Eu Luciana? quero agradecer Fazer a a oportunidade. fotinha, se a Grazi puder fazer Eu o quero print para agradecer a nós. oportunidade. Prometo que a próxima vez vai ser muito melhor, vai estar mais Não, foi ótimo. estruturada e realmente me colocar à disposição, porque é um tipo de evento que eu adoro, tá? Junto com Raquel, minha rainha, Eu, e com Sabina, muito bom você estar aqui, fiquei muito feliz, viu? E é isso, e agradeço a participação de todos, agradeço, né, vocês privilegiarem a sexta-noite estar aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima. pessoal, vamos abrir as câmeras para fazer uma foto bonita aí, para a gente colocar lá no nosso Instagram, né? Vocês podem acompanhar lá. Fazer o coração assim e o novo, que agora é assim, né? Que lindo. Vocês podem assistir a palestra no YouTube e prestigiar a gente no Instagram, né? Tem o Instagram do Torquato, tem o Instagram... que lindeza, Parece Thaís! até gatinho, Thaís. Eu estou formando 2 aqui também. Tem o Instagram do PPGT, tem o Instagram da Sofrência na Pós. Então, prestigia a gente lá, que tem sempre novidades, né? Lá, a Adriana com o cachorrinho, tá vendo? Tá cheio de aluno novo aí. Luciana, tem que estar todo mundo com a câmera aberta para a foto ficar bonita no Instagram. Gente, vamos lá, Camila, Lorena, William. Eu gosto de falar com os outros, vendo a carinha das pessoas. Então, abre a câmera aí, gente. Só mesmo que não tiver como. O Nivaldo está no trânsito, não consegue abrir. Sem problema não. Mas Então, quem mais? Cadê a Antônia? Antônia, Camila, Lorena, Célia, Leila, Jéssica. Vamos lá, sorrindo. Peraí, dá um tempinho que às vezes aparece, igual o William apareceu, né, William? Apareceu Tá penteando o cabelo. Vamos lá, moçada. Carinha feliz, que Bolsonaro está inelegível, está inelegível. Tira mais uma. Eu quero, eu não quero perder essa chance. Tudo bem, Lu? Foi? Foi. Então, pessoal, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês, um bom final de semana. Obrigada por estar aqui com a gente. Semana que vem tem mais, hein? Graça. Muito obrigada também, minha linda. Grande beijo, minha baiana preferida. Eu fiquei quietinha aqui, mas fiquei acompanhando. Foi ótimo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom, pessoal.